A pergunta pode parecer esquisita, mas eu já te explico. Me diz uma coisa, alguém alguma vez já empurrou a sua vaquinha? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E a história que eu trago hoje é uma história que me foi contada por uma amiga querida, a Viviane, que é minha amiga há muitos anos, e que surgiu quando a gente, um ligando para o outro e chorando as pitangas, chorando as mazelas, contando das coisas ruins que aconteciam na nossa vida e principalmente das nossas perdas. E ela me contou a seguinte história. Era uma vez um homem, até relativamente próspero, que tinha um sítio grande, que tinha uma produção agrícola bacana, que tinha galinhas, que produziam ovos suficientes para que ele se alimentasse e também para que ele vendesse uma parte da produção. Ele tinha gado, então ele vendia gado para corte, e também vendia o leite produzido pelas vacas que ele tinha, até que as coisas foram mudando na vida dele. Veio uma geada, destruiu toda a plantação dele, toda a produção agrícola dele, ele ficou sem nada. Uma doença exterminou praticamente todos os animais, todas as galinhas que ele tinha, produzindo os ovos, tanto para vender quanto para consumo próprio. E de todo o gado que ele tinha, e principalmente de todas as vacas que ele tinha, só sobrou uma vaquinha. Então ele se viu, de repente, na mais absoluta miséria, praticamente. Ele perdeu todas as suas fontes de sobrevivência, de subsistência, todas as suas fontes de dinheiro mesmo. E ele só ficou com uma vaquinha. E aquela vaquinha, ele se apegou a ela de uma forma tal que um pouco do leite ele bebia para não morrer de fome, e o outro pouco que sobrava ele vendia para tentar conseguir algum dinheiro. Até que um dia ele acorda e não acha a vaquinha. A vaquinha tinha sumido, tinha desaparecido. Ele então sai correndo por ali, pela região, até que ele chega no vizinho dele, num homem que morava perto ali do sítio dele, que tinha um sítio muito bom, muito próspero e tal. Ele falou, só por acaso não viu a minha vaquinha? Aí ele falou assim, vi sim, ela estava aqui comendo meu pasto, me incomodando aqui, eu empurrei ela barranco abaixo. Ele falou, como assim? Como é que o senhor empurrou? Era a minha última fonte de renda, de subsistência, a minha última fonte de alimentação. Aí o homem se vira para ele e diz, pois é, mas eu empurrei a sua vaquinha. Se a gente for trazer para a nossa vida o significado dessa história, quantas não foram as vezes em que empurraram a nossa vaquinha? Quantas não foram as vezes em que a gente estava ali se agarrando a alguma coisa, achando que aquilo era suficiente, ou que pelo menos aquilo ia salvar a nossa vida, e de repente a gente se vê também sem aquilo. Seja um amor, seja um emprego, seja um dinheiro, seja um amigo, alguma coisa em que você se agarra e passa a considerar aquilo a única coisa que você tem. Isso é muito comum, né? Isso acontece muitas vezes em muitas áreas da nossa vida. O final dessa história, desse homem que perdeu a sua vaquinha empurrada no barranco pelo vizinho, a gente não sabe. Mas certamente ele olhou para os lados e ele teve que encontrar uma outra alternativa, uma outra solução para continuar conseguindo dinheiro para viver e para conseguir alimento para existir, para continuar vivendo, para continuar de pé. E isso acontece também com a nossa vida. E às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar quando a gente perde alguma coisa. Às vezes, por exemplo, a gente já não está feliz num trabalho, a gente não ganha o que a gente acha que merece, a gente não tem a mesma satisfação profissional, a gente não se vê reconhecido, mas de repente você perde esse trabalho.
e você lamenta profundamente ter perdido. É claro, ficar sem um salário fixo, por exemplo, sem um plano de saúde, sem o 13º, é muito assustador no primeiro momento. Mas se a gente parar para pensar, não é a única coisa que a gente tem na vida, não vai ser o único emprego que existe sobre a face da Terra para a gente desempenhar as nossas funções e ganhar o nosso dinheiro, e a gente já estava muito infeliz ali. Mesma coisa quando você está num relacionamento já ruim, desgastado, que não te faz bem, você não faz bem para o outro não faz bem para você, e de repente você perde esse relacionamento. Alguém termina com você. E você acha aquilo um negócio desesperador, dilacerante. Você acha que você não vai conseguir sobreviver. Sim, é muito difícil. É muito difícil a gente perder alguém com quem a gente convivia, que a gente ama ou que a gente já amou, mas também não é o fim dos tempos. Aquela pessoa não é a única pessoa que existe e que pode te fazer feliz, ou que você pode fazê-la feliz. Então, quando empurram a nossa vaquinha, que num primeiro momento é um susto e tanto, é uma rasteira, né? É como se, de certa forma, a gente levasse uma rasteira. É também a chance da gente olhar para os lados e perceber que tem muita coisa à nossa volta. Pode parecer uma visão muito cor-de-rosa da vida, mas a verdade é que às vezes a gente se apega no pouco. E no pouco a gente acaba chafurdando na escassez. A gente acaba se contentando com pouco. Essa expressão é uma expressão batida, usada já há muito tempo. Às vezes parece um discurso muito consumista ou muito materialista, mas muitas vezes, como eu não estou falando só de dinheiro, também estou falando de sentimento, de trajetória profissional, às vezes a gente se contenta com muito pouco e fica anos ali investindo a nossa energia, investindo o nosso tempo, investindo as nossas emoções, sem ter quase nada em troca. Só com essa vaquinha que dá só um pouquinho de leite para você se alimentar e só um pouquinho de leite para você vender. Mas você, por algum motivo, e o ser humano muitas vezes age assim, acha que aquele pouco tá bom, acha que aquele pouco já é suficiente e você pode mais. Então, se eu pudesse dar uma dica de alguém que já teve a sua vaquinha empurrada várias vezes, nem sempre é o fim do mundo, nem sempre é o final dos tempos você ter de alguma forma tirado de você a única coisa que você achava que você tinha, a única fonte de renda que você tinha, a única pessoa que você tinha, o único trabalho que você tinha. Às vezes, quem empurra a tua vaquinha, ou ao empurrar a sua vaquinha, você é obrigado a olhar para os lados, você é obrigado a enxergar as suas potencialidades, você é obrigado a traçar outros caminhos. Volto a dizer, muitas vezes é confortável a gente estar ali. O pouco pra gente tá bom. Mas eu acho que o bacana de você se reconstruir quando metaforicamente empurram a sua vaquinha é você olhar para você mesmo e descobrir que você tem força para recomeçar, que você tem competência para recomeçar, para arrumar outro trabalho, para conquistar outra pessoa, para descobrir outra fonte de renda. E aí a gente para pensar o quanto a gente às vezes se conformou lá atrás com a escassez, com pouco amor, com pouco carinho, com pouco reconhecimento, com pouco afeto. E aí você para e diz, não, eu posso e quero mais. Eu tenho condições de ter mais. Eu mereço ter mais. Amor, carinho, afeto, consideração, reconhecimento e, por que não, dinheiro. Então vamos parar com o medo de achar que quando a gente já está numa situação muito ruim,
nada mais pode acontecer. Pelo amor de Deus, não pode piorar ainda mais. Às vezes, quando empurram a tua vaquinha, você descobre que depois do inferno, depois do medo, depois da escassez total, você tem força para seguir em frente, para descobrir outras coisas e para enxergar que tem muito mais história te esperando para você contar da forma mais bacana possível. E é isso, gente. Eu adoro essa história. Essa história ela me conforta toda vez que eu acho que empurraram a minha vaquinha do barranco e que eu não tenho mais nada. E aí eu descubro que sim, tem muito caminho ainda para seguir, tem muita coisa para conquistar e que a gente está longe de ter uma coisa só a ponto de se agarrar nisso para que isso não vá embora nunca. É isso. Contem para mim se vocês já tiveram as suas vaquinhas empurradas muitas vezes do barranco, se vocês já se viram nessa situação e como é que foi essa reconstrução, como é que foi essa redescoberta, como é que foi que vocês lá na frente constataram que a vida é muito mais do que ter só uma vaquinha para dar um pouquinho de leite para beber e um pouquinho de leite para vender. Tá bom? Curtam, compartilhem, escrevam aí as suas impressões e as suas histórias. Adoro ler as histórias de vocês nos comentários dos vídeos. Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.